Jesus é uma grande responsabilidade, né? Meu pastor confiou a mim essa oportunidade. E eu quero dizer para os meus irmãos que eu vim falar de Jesus, né? Que nada tem, nada sou, tudo é por Ele e para Ele. E na terça-feira passada nós tivemos o nosso GV, o qual nós falamos sobre arrependimento, né? E quando eu terminei, depois eu compartilhava com uma irmã, e eu disse, seria tão bom se a gente pudesse levar esse tema para a igreja, pois não é que ontem, né, à noite, o pastor me convidou. Então, assim, aquelas coisas que só o Senhor sabe, só o Senhor explica. Porque quanto mais a gente conhece a palavra do Senhor, mais a gente tem a certeza de que dependemos dele totalmente. Então, irmãs, assim, o tema da nossa pregação hoje é marcas de um verdadeiro arrependimento. Poderíamos dizer avivamento da igreja também, seria um tema compatível com esse. Mas por que marcas de um verdadeiro arrependimento? Porque, irmãos, o Senhor, Ele só pode falar com a sua igreja quando ela está na posição. Né? Só tem uma única coisa que nos afasta do Senhor. E o que é, irmãos? É o pecado. Então é por isso que é muito importante hoje a gente trazer essa palavra. E a base da nossa palavra hoje é o Salmo 51. Esse Salmo 51, meus irmãos, foi um momento em que Davi, o homem segundo o coração de Deus, aquele ungido do Senhor, aquele pequenininho que Deus transformou num grande rei, ele acabou caindo, né, em um pecado grave. Mas, irmãos, Davi orava. Ele era crente ou não era? Ele era crente, irmãos. Pois é, a palavra é para nós. O Senhor reservou para nós crentes. Por quê, irmãos? Porque mesmo como crentes, nós estamos fragilizados na dependência do Senhor. Se não vigiarmos, irmãos, nós cairemos também. E o exemplo de Davi para nós não é para ser um motivo de tristeza, porque esse salmo, o Salmo 51, ele traz para nós a oportunidade de como fazer quando isso acontecer. Não é abandonar a igreja, não é desistir. E saiba, o Senhor não vai desistir. O Senhor não tirou a promessa de Davi, sobre a vida de Davi, por causa disso. Mas por que o Senhor não fez isso? Porque Davi se arrependeu. E as marcas do arrependimento de Davi nós vamos ver agora nesse salmo. Eu queria ler aqui na tela, porque eu sei que todo mundo tem uma versão, né? A NVI mesmo. Então Davi começa dizendo ao Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Então, nesse momento, vamos pensar assim nós mesmos, né? Quando nós nos convertemos ao Senhor e quando nós caímos, muitas vezes estamos caídos e nem sabemos, e não nos damos conta que estamos caindo. E é necessário que venha alguém e fale para nós, que venha um Natan e fale para nós onde é que nós estamos errando. Que bom, né, que na época de Davi tinha Natan, mas agora nós temos a palavra. E é dela que nós vamos utilizar. Eu fiz essa primeira leitura do início para que vocês pudessem ver como Davi se sentiu diante do Senhor. E o contexto dessa história, minhas irmãs, está em 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, a partir do 1 mesmo. O contexto do salmo. O Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi. Ele não chega a dizer nada. Davi recebe o profeta Natan com muita alegria. Nem sabia o que ia acontecer, né? Que o Senhor queria trazer ele de volta
presença dele. E o profeta começa a contar a história. 2 homens viviam em uma cidade, um era rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeirinha que pertencia ao pobre e a preparou para o viajante. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Segundo o juízo do próprio Davi, que estava sendo confrontado, aquele homem deveria morrer. Por isso, irmãos, que os nossos julgamentos são falhos. A misericórdia do Senhor que nos sustenta, né? Vamos lá. Aí Natã responde: você é esse homem. Irmãos, isso aqui também é para nós, sabe? Nós somos muitas vezes, não nesse pecado, eu estou falando do pecado do adultério, porque ele está se referindo ao adultério. Mas muitas vezes nós estamos em pecado e não temos coragem de reconhecer. Usamos vários disfarces e várias desculpas para não reconhecer que a falha é nossa. Aqui Davi, quando ele recebe essa palavra de Natã, ele cai em si, automaticamente. Assim diz o Senhor. Aí Natã começa a dizer qual foi o juízo que Deus reservou para Davi. Não é porque ele era rei, porque ele tinha coroa, que o Senhor ia dispensar, não. Eu ungidozinho. Vou passar a mão na cabeça dele. Deus não passa a mão na cabeça de crente, não. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus quer me salvar. Não foi à toa que o Deus Pai mandou seu Filho para derramar todo o seu sangue pela nossa salvação. E por que, se Ele não poupou seu Filho, por que Ele vai nos poupar? Quem somos nós? Quem é que nós somos, irmãos? Nós somos filhos adotivos. Foi por causa de Jesus, pela misericórdia do Pai, que pediu ao seu Filho que morresse por nós, que nós podemos alcançar a graça da ressurreição. Todos nós estávamos condenados. Então foi a misericórdia do Senhor que nos salvou. E assim diz o Senhor, lá vem o juízo. O Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu Senhor. Dei a você o povo de Israel e Judá. Se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Irmãos, vou fazer uma pausa aqui. Irmãos, muitas vezes Deus faz isso conosco. Deus nos dá dons maravilhosos. Deus nos dá capacidade. Irmãos, essa palavra me confrontou profundamente. Porque a primeira palavra nos confronta antes da gente falar para alguém. Às vezes o Senhor nos dá dons maravilhosos. Ele diz: olha, mas se você ainda pedisse mais, eu ainda te daria. Porque ele vai dizer para Davi isso: olha, tu relembrou tudo de Saul, as mulheres, o rei, verdade, tudo. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria te dado mais. Pode avançar. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos olhos dele. Irmãos, Deus fez mal a Urias, né? Fez mal a Betseba. Muitos dizem que Betseba teve culpa, né? Porque não se guardou no banho. Mas Davi era rei. Sobre a autoridade, estava nele, né? Inclusive, Deus vai honrar Betseba com o filho Salomão.
porque Davi derramou sangue, um sangue inocente. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos olhos dele? Você matou Urias o Hitita com a espada e tomou a mulher dele para ser sua esposa. Você o matou com a espada dos amonitas. Ele foi tão covarde que ele utilizou o inimigo para premeditar a morte de Urias, que era um de seus generais. Por isso, a espada nunca se afastará da sua casa, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser a sua mulher. Só que aí, irmãos. Não, o próximo, por favor. Assim diz o Senhor: da sua própria casa trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos, darei a alguém próximo de você, que se deitará com elas em plena luz do dia. Próximo. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo o povo santo de Israel e em pleno dia. É forte, né, irmãos? Mas por que Deus fez isso? Deus não dispensou o rei Davi, o homem que era segundo o coração de Deus, que vivia em comunhão com Deus, porque o Senhor é justo. E quando nós pecamos, irmãos, o pecado, primeiro nós cometemos contra o Senhor. E o pecado, ele tem um efeito em cadeia. Ele envolve as pessoas que estão próximas de nós. A gente pode até dizer, às vezes eu digo para as meninas, você pode até dizer assim, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Porque a vida é minha, mas na verdade não é. O inimigo, ele faz isso conosco para nos enganar. Porque na verdade, quando nós pecamos, nós afetamos a vida de todo mundo. E nós afetamos a vida em comunidade onde nós vivemos. Irmãs, que vida em comunidade é essa? A tua casa é uma vida em comunidade. Dentro da tua congregação. E aquilo vai te afastar da presença do Senhor. Aí você fica pensando, meu Deus, por que eu oro e eu não alcancei ainda a minha bênção? Sempre é bom você refletir primeiro se o que você está passando não é consequência de algum pecado. O Senhor não poupou Davi. E o Natan vai dizer que ele não vai morrer. Não, o Senhor disse que tu não vai morrer, não. Mas a espada não se apartará da tua casa. E de fato, Davi pagou um preço até alto por esse pecado. E esse pecado ficou marcado na história de Davi. Por que Deus permite que isso aconteça, irmãos? Para ser exemplo para cada um de nós. Que nós também podemos pecar se não vigiarmos. Davi estava tão cheio de si, o poder subiu a cabeça de Davi de tal modo que ele achou que não precisava ir para a batalha mais. Ele já tinha os encarregados dele, então ele ia descansar. Só, irmãos, que Deus não prepara lideranças para descansar, não. O nosso descanso é na eternidade. Nós estamos vivendo num mundo que todo mundo quer descansar. Todo feriado, todo mundo quer descansar. Descansar. E nós estamos num mundo perecendo. Isso é muito grave, como irmãos, porque nós devemos nos preocupar, sim, com as outras almas, com as outras vidas. Essa inércia que nós estamos vivendo, segundo a quantidade de igrejas que tem no nosso país, irmãos, é exatamente por isso. Porque muitas vezes estamos vivendo essa vida de comodismo porque já estamos na prática de alguns pecados costumeiros do seu dia a dia, sabe? De ofender, de não perdoar, de não doar, E você já se acostumou, e aí você acaba até culpando outras pessoas, E Davi, quando ele se vê, quando ele é confrontado pelo profeta Natan, ele não faz isso, sabe? Ele aceita com resignação que o Senhor reservou para ele. E aqui nós vamos avançar no Salmo 51, e nós dividimos esse salmo em 3 partes, para que a gente pudesse compreender a profundidade da oração de Davi aqui. Ele mesmo escreveu esse salmo para que fosse cantado no templo. Para que hoje nós pudéssemos estar nos deleitando desse texto e sabendo que esse Deus
é profundamente misericordioso para nos salvar e que nós somos totalmente dependentes dele. O Senhor não toma ninguém por título, para o Senhor todos nós somos iguais. Deus não tem essa coisa de ser homem, de ser mulher, de ser rei, de ser servo, de ser presidente. Hoje na lição a gente falou, né, sobre a questão das autoridades, mas saiba que o Senhor domina sobre todas elas. E elas também pararão pelos seus maus feitos. Não precisa nem se preocupar. Então vamos continuar. Então, do 1 ao 7, Davi, ele pede para que o Senhor o lave. Mas a sujeira de Davi, irmãos, não é uma sujeira que o Saul tira. Não é essa. Eu quero trazer para nós isso. Senhor, me lava. Mas, Senhor, mas me lava mesmo. E ele vai usar uma planta que é utilizada, que é o isopo, que é utilizada na purificação, que foi com essa planta que foi aspergido às casas, lá em Êxodo, né? Aquele com sangue, foi utilizado o isopo. Então, o isopo ele fica sendo conhecido para uma purificação espiritual. Ele, além de estar imundo mesmo pela própria lei, porque ele estava com a mulher, ele adulterou contra o Senhor, ele cometeu o pecado de adultério, aí ele vem e pede para o Senhor lavar. Ele pede para que o Senhor tire dele toda aquela maldade. Eu vou ler aqui na minha tradução. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Irmãos, qual é maior? A quantidade dos nossos pecados ou as misericórdias do Senhor? Ô glória! Graças a Deus. Só para vocês terem a certeza, não importa quantas vezes eu caio. O importante é que eu me levante, me arrependa e que essas marcas do meu arrependimento sejam visíveis. O que é isso, irmão? Mudança de atitude. E aí ele diz, Senhor, ele pede ao Senhor que compadeça-te de mim, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele vai falar transgressões, iniquidade e pecado. Três sentidos, né, irmãos, de falhar contra o Senhor. A iniquidade que ele fala, porque ele era conhecedor, né? Ele sabia, ele era conhecedor. Era para ele estar ciente de que aquilo que ele estava fazendo estava ferindo a Deus. Irmãos, o que deve ser no nosso coração, que deve estar sempre no nosso coração, irmãos, é que quando nós pecamos, nós ofendemos ao Senhor. Muitas vezes nós queremos justificar, ou então a gente acha que só em falar com aquela pessoa, e muitas vezes você fala até com sentido de desculpa. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Eu não estou num bom dia. Eu falei aquilo com você, mas eu não estava bem. Então você colocou a culpa no dia que não estava bem. Era aquele dia, o dia mau, né? Que acontece na vida do crente, não justifica. Irmã, esse é meu jeito, é porque às vezes quando eu vou falar, eu não sei falar macio não, é porque eu sou sincera. Outra desculpa. Peça ao Senhor para moldar seu coração, meu irmão. Porque nós temos que nos amar. Né? E Deus já disse para amar os inimigos. Ele não disse nem para suportar não. Porque suportar é coisa de gente humana como nós mesmos. Mas o Senhor quer e fala sobre amar. Amar os inimigos. E aí ele vai seguindo aqui no versículo 3. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Irmão, então aqui Davi, ele nos dá um grande ensinamento. Primeira coisa, ele reconhece que o pecado é dele. Em nenhum momento ele coloca Betseba na questão. Ele assume a sua responsabilidade. Assumir responsabilidade é coisa de crente maduro. Não, sai da congregação porque o pastor falou assim comigo.
eu saí da congregação porque as irmãs não me aceitam no departamento de senhora. Você saiu e não foi você orgulhoso. Porque a sua prioridade ainda não é Jesus. Porque a sua alegria não está nele. Porque no momento que a sua alegria estiver depositada nele, essas coisas todas não serão motivos para você se afastar da presença de Deus. São pequenas desculpas que nós usamos para o Senhor e o Senhor não aguenta. Aí você vai para outro canto, lá acontece outra coisa e você vai dizer a mesma desculpa. Porque na verdade o problema não está no lugar. O problema está em mim. Eu não quero mudar, eu não quero me humilhar, eu não quero ceder, eu quero que tudo seja feito conforme a minha vontade. Se eu não concordar, eu nem ajudo. Mas eu digo que amo Jesus, né? A primeira pessoa que nós ofendemos, irmãos, é a Jesus. E a Ele que nós devemos primeiro nos reportar. Irmã, em que tipo de arrependimento? Aquele que muda. As lágrimas, o choraminga, jejum só não mudou, irmão, continuou na mesma prática, fazendo as mesmas coisas, sendo rebelde, desobedecendo, desacatando e difamando, irmão, sinto muito. Você não mudou ainda não. Você só está sentindo remorso. Aí, irmãos, a comunicação entre você e Deus está passando por um bloqueio. Porque a única coisa que nos afasta do Senhor é o que, irmãos? Irmãos, né? Você está acostumado a falar com irmãos, né? Aí só de irmãos. Perdão, viu, irmãos? Então, primeira coisa, se reconciliar com o Senhor. Reconhecer que você é falha. Senhor, me corrige. Senhor, me transforma. Senhor, eu falo tudo assim, eu não tenho um filtro. Senhor, bota um filtro. O provérbio vai dizer, Senhor, põe uma guarda na minha boca. Põe uma sentinela, vigia meus lábios, para que eu fale palavras que edifiquem. Às vezes, dentro da nossa casa não acontece, né? Às vezes, de repente, a gente vomita um bocado de coisa pro marido, mas pro marido pode. É, irmão? Com a esposa pode? Mas eu sei que isso é em todo lugar. Não tem crente só de domingo, não. Crente de domingo, crente de culto de senhora. O crente não é crente em qualquer lugar. É fácil, é? É nada. Se o homem que era segundo o coração de Deus, que orava quantas vezes ao dia, caiu, irmãos, e quem somos nós? É por isso que esse processo de conversão, irmãs, ele é muito necessário, ele é diário. Irmãs, ele é todo dia. É oração, palavra, jejum. Se você não pode jejuar de comida, você jejua de celular, você jejua de falar mal do outro, você jejua às vezes de responder a alguém que te trata mal. É esse. Irmã, mas isso é difícil. Eu não consigo. Pelas suas forças realmente. Você não vai conseguir não. E aí Davi vai dizer no complemento do 4. Ele diz, pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Acho que Pronto. E de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, Senhor, o que tu quiseres fazer, Pai, eu aceito. Porque às vezes, né, até nisso nós somos assim tão difíceis. Os irmãos, eu estou falando de mim, viu? Eu não quero aqui dizer nada, porque eu não conheço nem a vida de ninguém, mas muitas vezes a gente quer até escolher o castigo, né? Mas aí Davi diz, Senhor, é justo o teu falar, né? Puro no teu julgar. Então, Senhor, o que tu quiseres fazer comigo, Senhor, tu pode, porque eu pequei contra ti. Tu confiou a mim, ele vai dizer, olha, eu confiei o reino a ti, eu confiei. Aí vamos dizer aqui para mim, né? Olha, eu confiei a escola bíblica a ti, eu confiei o GV a ti, eu confiei a mídia a ti. Ainda assim, irmãos, tu jogou tudo fora. Tu ainda pecou, não estou falando de mim, né? Tu ainda caiu, mas eu te perdoo. Né? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Então, Davi ele tem a consciência que a sua natureza é
caída. Irmãos, é muito importante a gente ter essa consciência. Irmão, eu sou crente de 40 anos, olha, eu sei ler a Bíblia da frente para trás, de trás para frente. Não pega mais, né, crente assim? Precisa de escola bíblica, de culto de doutrina. Precisa consagração esse crente? Não tem prazo de validade não, irmãos. Desse, olha, está aqui, irmã Betinha, se converteu dia 16 de maio de 2016. Pronto, quando ela tiver com 30 anos, está com seu crente oficial, nunca mais vai pecar, é? Ah, se fosse, era bom, era? É não, irmãs, é até Deus vir. Então você for chamado. É desse jeito. E aí, e Davi diz: purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lavo-me e ficarei mais alvo do que a neve. O único que tem poder de te transformar, de te curar, o único que tem poder de trocar tuas vestes, irmão, porque quando você peca, você mancha as suas vestes, é o Senhor. Aquele filho próximo somos nós, toda vida que a gente peca, a gente vai chafurdar de novo no lixo, aí Deus vem de novo, troca as vestes de novo, tá suja. Vamos precisar ficar limpo, por quê? Porque senão eu não tenho comunhão contigo. Eu não posso sentar à mesa. Né? Tem até um exemplo na Bíblia que o rei, eu não sei se é rei, faz um grande banquete, mas aí tem um que chega lá e não está com as vestes reais. Não pode sentar à mesa. Aí ele foi convidado a se retirar. E é assim que Deus faz, irmão. E agora vamos do 7, né, do 8 para o 12. E aí o Senhor pede restituição. Davi é quem pede restituição. Do versículo 8 ao 12, Davi pede que seja devolvido para ele, porque Davi tem a compreensão do que eu já falei para vocês. Houve aqui uma separação. Ele pecou, ele saiu da presença de Deus. O que é que Davi tinha medo, irmãos? De perder o Espírito Santo. Porque naquela época o Espírito Santo era dado diretamente a alguns. Não é como hoje, irmãos, que quando nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo, nós descemos as águas, né? Que é o batismo nas águas, é o batismo do arrependimento. E o segundo é o batismo de quê? Revestimento de poder. Glória a Deus. Irmã, todo crente tem que ter revestimento de poder. Sim, irmãos. Irmãos, nós somos pentecostais, nós cremos nos dons espirituais. Nós precisamos de revestimento de poder. Irmã, mas eu ainda não sei orar língua, eu não sei. Você tem o Espírito Santo. Peça, eu sempre digo isso para minhas irmãs. Irmãs, peçam revestimento de poder. Os apóstolos só fizeram o que eles fizeram depois de revestidos. Deus disse: olha, eu vou, mas eu volto. Porque vocês vão receber o Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo agora está aqui neste lugar. Nós temos acesso, eu estou falando aqui pela graça dele, irmãos. Você não sabe que eu nem consegui dormir à noite ontem. Mas por quê? Porque a palavra do Senhor é tremenda. Porque eu tenho medo de falar aquilo que é meu, eu quero falar o que é do Senhor. E que essa palavra seja certa no coração, seja a espada de dois gumes que o Senhor fala, que penetra até assim, no íntimo do coração de vocês. Eu não quero estar aqui pegando o microfone para que esse nome seja exaltado, porque eu nem sou nada, eu sou servo. É o Espírito Santo que está me usando agora. E ele vai usar qualquer um de vocês, irmãos. Então Davi tem a consciência de que ele estava sem acesso ao Pai. E ele começa a pedir: ó Senhor, me restitui, me devolve. E ele vai começar a falar: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Mas Davi se sente tão arrependido, tão profundamente arrependido, que ele cita que os seus ossos foram esmagados. Irmãos, eu já me senti assim. Antes, quando eu aceitei Jesus, irmãos, eu me senti assim. E às vezes que eu pequei, que eu fiz alguma coisa como já aconteceu, irmãos, eu senti uma tristeza profunda. Porque quando o Espírito de Deus não está na gente, não está atuando ativamente em nós, irmãos, nós não temos alegria em nada. Nós não temos força, nós não temos ânimo.
E essa presença é que Davi está pedindo de novo. O Senhor esmagou os ossos dele. Muitas vezes o Senhor esmaga nossos ossos, dizendo: você não podia ter feito isso. Você é minha serva. Eu te separei. Mas ainda assim, quando eu falo, aí eu digo: Senhor, não tira de mim o teu espírito. E ele vai dizer isso, né? Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Irmã, aqui nesse tempo, nesse período, Davi é como se ele estivesse até profetizando, porque esse período aqui, os pecados, as iniquidades, não eram apagadas ainda, eram só cobertas. Era só coberta. Quando é que o pecado vai ser apagado? Depois da vinda de Jesus, né? Que Jesus se ofereceu em sacrifício por nós. O sangue de Jesus por nós é que apaga os nossos pecados. Aí ele criou novamente, ele religou o nosso contato com Deus. O nosso contato direto com Deus. Ele religou. Por isso que ele é o nosso intermediador. Não há outro. Não, você nem precisa de outro. O próprio Jesus já faz isso. E ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. O 10, irmãos, pode passar, viu? 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. O único que tem poder de renovar, irmãos, de trazer esse renovo é Jesus. Mas esse processo, irmãos, vai passar sempre pelo arrependimento. Irmão, mas eu já aceitei Jesus. Você aceitou Jesus, você está dentro do processo, irmão. Você peca. E esse processo de se arrepender tem que ser continuado. Você não pode mais usar seu título de crente antigo, veterano na igreja, para dizer assim: pronto, agora eu não preciso pedir perdão a um novato que chegou, que eu feri. Que é isso, irmão? Precisa sim. Não tem validade de crente, não. Você vai sim, você precisa ter a capacidade de se humilhar. Não é para ele, porque a primeira pessoa que você precisa se reconciliar é com Deus. Mas se foi alguém que você feriu, você tem que se dirigir àquela pessoa e pedir perdão. Mas, irmão, o que essa pessoa fez é muito grave. Deixa eu te falar que você estava condenado à morte. Deixa eu te falar que nem tinha salvação para você. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, diz: não, vai, meu filho. Salva aquele povo ali que eu amo. Salva a irmã Betinha. Salva o Arilo. Salva, né? Salva a Andressa. Salva a irmã Lidinha. Salva a irmã Andréia. Tem um propósito na vida deles. A gente escuta essa palavra propósito, a gente pensa que é só uma palavrinha clichê, né? Olha, irmão, Deus tem um propósito na tua vida. Tem. Abre teus olhos, teus ouvidos. Tem um propósito. Mas precisa às vezes passar pelo perdão. Alguém que você magoou ou que te magoaram, você precisa ceder. Você precisa restabelecer a conexão com o Pai, para que Ele venha e te lave, te purifique, para que você possa chegar até o seu propósito. Nenhum de vocês que estão aqui, irmãos: irmão, não sei ler. Então pronto, eu não vou ser você, porque eu não sei ler. E a tua boca? Das tuas mãos? Da tua voz? Não tem desculpa não. Glória a Deus. Deus não chamou o crente para ficar sentado em banco de igreja, não. Aqui nós estamos nos alimentando. É assim, irmãos. Aqui é a hora do almoço. Vamos dizer que aqui é o banquete de domingo. O culto de domingo é um banquete para a gente passar o resto da semana alimentado. E no resto da semana é para trabalhar pelo reino. Mas eu trabalho 8 horas por dia. E lá tu não louva não? Tua boca é trancada, é? Lá tu não pode interceder não? Tu não pode mandar uma mensagem da palavra de Deus para ninguém não? Não podemos parar não, irmãos. Nós não temos tempo não, irmãos. Nós temos uma seara grande para cobrir. E Deus precisa de cada um de nós. Nós não podemos mais cruzar nossos braços não. E vamos seguir. Ele diz: não me repulses da tua presença, nem me retire teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ele sabe, ele pede que Deus o sustente com o Espírito Santo, né, voluntário. Por quê? Porque ele quer, não é porque eu quero não. É porque Deus é que é bom. Eu não quero nada, eu tenho que querer não.
Eu preciso da mão do Senhor na minha vida. Eu preciso da providência dele todo dia. E aqui nós vamos seguindo para o versículo 13, do 13 a 17. No 3 diz assim: então, aí ele vai dizer, olha, irmãos, aqui primeiro, ele pede para ser lavado, ele pede que o Senhor restitua nele tudo que ele perdeu, porque ele perdeu a alegria. Ele perdeu a alegria, ele perdeu a posição, ele errou o alvo. E aí, agora ele pede que o Senhor vá e encaixe ele de novo no lugar. As consequências podem vir, ele ficar disposto, porque ele sabe que pecou. O Senhor nem merecia isso. Se Deus permitiu, né? E vamos do versículo 13 ao 19. E diz assim: então, aí aqui ele já vai pedir ao Senhor que use ele. Senhor, tu me lavou, tu me purificou. Senhor, tu restituiu, Senhor. Tu me restituiu de todas as tuas bênçãos novamente. Então agora, Senhor, me usa. Irmãos, isso é para acontecer quando nós somos convertidos, sabe? Quando nós aceitamos Jesus, aí Deus vai nos lavar das nossas dificuldades, das nossas impurezas, dos nossos pecados. E depois o Senhor vai colocar em nós seu Espírito Santo, que vai trabalhar em nós, que vai nos mostrar os dons, que vai revelar coisas que nós nem sabíamos que o Senhor, que poderíamos fazer segundo o Espírito Santo de Deus. E agora Ele vai dizer: Senhor, me usa. Me usa contra os meus inimigos. Me usa, eu vou ensinar para os transgressores. Ele que transgrediu agora Ele quer ensinar. Ele não quer guardar mais só para Ele. E ele vai dizer, a partir do 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Olha que fé que ele tem, né? Os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Davi tinha, né, em suas mãos sangue derramado, né, o sangue de Urias, mas ele também tinha muito sangue, ele era um guerreiro. E por causa disso, o Senhor não dá a ele a permissão de construir o templo, né, porque ele era um homem de lutas, ele era um homem que era violento, né? Para aquela época, era necessário para que o povo de Deus se estabelecesse. Eram tempos diferentes hoje. A questão era muito de território. Antes da vida de Jesus, mas depois que Jesus veio, irmãos, acabou esse negócio de territorialidade. Você pode aí que a mulher samaritana pergunta assim: onde é que a gente deve adorar? E o Senhor diz: olha, haverá um tempo que todos poderão adorar em espírito e em verdade, não tem mais lugar. Foi religado o contato do homem com Deus e você pode adorar. Em qualquer lugar você pode entrar no Santo dos Santos. Você pode exaltar o Senhor dia e noite e proclamar a palavra de Jesus. Porque agora eu estou com vocês eternamente através do Espírito Santo de Deus. Ele que nos prepara. E ele diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. O 14: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. O 15: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. 16: pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são, 17, irmãos, são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Então, irmãos, Davi, ele tinha muitas ovelhas. Se ele achasse que aquele sacrifício de animais era suficiente para pagar a sua culpa, ele estaria disposto a matar aqueles animais. Mas Davi compreendeu a gravidade do que ele tinha feito, e ele sabia que o que Deus queria era um coração arrependido. O que Deus quer hoje é um coração arrependido, é um coração contrito, é um coração que se humilha diante do Senhor e que não tem vergonha de pedir perdão quantas vezes for necessário. Não tem vergonha.
porque o que mais importa é estar na presença de Deus. Não adianta sacrifício. Quando ele fala de sacrifício aqui, eu quero lembrar aqui, irmãos, não são a quantidade de trabalho que nós fazemos para o Senhor, mas como nós fazemos. Nós devemos fazer por gratidão. Irmãos, a nossa vida, a vida do crente, tem que ser movida por gratidão ao Senhor. Porque nada que nós fazemos, irmãos, nada que nós fazemos é suficiente para pagar o que Deus fez por nós. A única coisa que nós podemos fazer é adorar ao Senhor com a nossa vida, com as nossas atitudes, com a nossa mudança de comportamento. E o 18, faz bem a Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Jerusalém e Sião têm os mesmos significados, viu, irmãos? Então, te agradas do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilho. Depois de restabelecer, o contato com Deus, ele quer louvar ao Senhor e quer voltar a fazer o sacrifício, pelo seu povo. Então, irmãos, é tremendo o Salmo 51. Se a gente não tinha visto esse Salmo dessa forma, agora o Senhor, ele nos apresenta, como Davi se sentia, ele nos convida hoje ao arrependimento verdadeiro. Essas marcas de arrependimento, irmãos, tem que estar nas nossas atitudes. Se entre nós ainda existe contendas, é porque as marcas do verdadeiro arrependimento não aconteceram. Então nós temos que trabalhar, irmãos, para que isso aconteça. E eu gostaria de pedir um louvor, falta um pouco, pastor? Esse louvor é aquele que vai falar, irmãos, aquele dia que nós nos convertemos ao Senhor, sabe? Eu gostaria que cada um aqui revivesse esse momento e resgatasse aquele sentimento de dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, restaura em mim o primeiro amor que eu tinha e que eu estou perdendo ao longo dos meus pecados. Eles têm me consumido e eu não tenho visto mais esse primeiro amor. Senhor, eu quero estar disposta e disponível ao Teu trabalho. Esse é a melhor coisa que eu fiz na minha vida, que eu acredito que cada um de vocês fizeram. Então esse momento, irmãos, é íntimo, tá certo? É você e Deus. E você tente lembrar daquele primeiro encontro que você teve com o Senhor Jesus. Aquele primeiro contato em que você sentiu: eu vou aceitar esse homem, eu preciso desse Deus na minha vida, porque eu não tenho mais saída, tudo que eu tentei não deu certo, eu só tenho a Ele para servir.